Sejam bem-vindos, meus amores. Para quem não me conhece, eu sou a Renata. Hoje eu trago uma previsão para o seu signo. Tudo que vai acontecer em breve, no curto prazo, revelado através deste vídeo. Mas agora vamos às previsões, porque tem muita coisa que vocês precisam. Vamos lá, porque essa leitura vem trazendo alguns alertas. Aqui eu vejo uma situação de perigo rondando vocês. Ela pode ter a ver com a casa, com a família, com os vizinhos, o condomínio, o quintal onde vocês moram, mas ela pode ter a ver também com o trabalho. Eu vejo uma pessoa mal intencionada tramando algo para prejudicar vocês, e essa trama pode trazer instabilidade. Aí vocês acham que estão com os caminhos abertos, mas não estão, porque essa pessoa pode se aproveitar de uma situação colocando vocês em maus lençóis. Eu não sei se essa pessoa é alguém da família com quem vocês têm vínculos sanguíneos, se podem ser outros condôminos, outros vizinhos, algum espertonildo de olho na casa, na propriedade de vocês, ou alguém no tangente a trabalho. Eu só sinto que vocês precisam se acautelar, principalmente contra figuras masculinas. Tem gente aqui se fazendo de morto para vocês sabem o quê? E na primeira oportunidade eu vejo alguém puxando o tapete de vocês. Não é só com homens que vocês precisam tomar cuidado, tanto homens quanto mulheres. Mas essa carta aqui, ela traz uma energia masculina maior e ela pede para que vocês se acautelem. Olha, quem começou um namoro recentemente, quem vive uma união estável há pouco tempo, ou até mesmo desconfia de alguma conduta do marido, do padrasto, do sogro, principalmente com relação a crianças, tome bastante cuidado. Eu não gosto muito quando essa carta sai. Ela pode sim falar de uma pessoa com veias psicopáticas, ela pode falar de um pedófilo, de alguém que se esconde através da sagrada imagem de um líder religioso, do respeito que se tem por um professor para propagar algum tipo de maldade, tá? Então é importante que vocês se acautelem. Não é um conjunto de cartas que fala nitidamente sobre deslealdade conjugal, maridos traindo esposas, esposas traindo maridos, independente de orientação sexual, mas fala sobre uma pessoa muito perigosa, muito nociva, rondando vocês no ambiente familiar, na casa, no trabalho. Enfim, todo cuidado é pouco. Talvez vocês não estejam percebendo os perigos que existem por trás do vínculo com essa pessoa. Vocês acham que tudo está ótimo, mil maravilhas, e essa pessoa só tramando para dar o bote em vocês ou em alguém da família de vocês em tempo oportuno, tá bom? Infelizmente a gente vive em um mundo cão e a espiritualidade avisa para que a gente se acautele. Na revelação de número 2, eu vejo uma pessoa que enfrenta um desafio muito grande. Pode ser um desafio financeiro, emocional, de saúde. E agora, nos próximos dias, essa pessoa vai encontrar guarida através de uma aliança que pode ter uma ou mais pessoas envolvidas, e através dessa aliança, a pessoa que vive a dificuldade, que enfrenta o desafio, vai ter paz, vai se sentir acolhida, protegida e vai começar a prosperar frente a essa situação problemática. Então vamos lá. De repente essa pessoa recebe algum tipo de apoio familiar, talvez até mesmo financeiro. Essa pessoa pode começar a trabalhar em um novo emprego onde os colegas, a chefia são muito bacanas. De repente essa pessoa vai fazer um tratamento médico, psicológico, psiquiátrico. Aqui pode falar sobre pessoas que passam a participar de uma instituição religiosa muito séria, que vai receber e acolher a pessoa muito bem, em nome de Deus, dos orixás, de demais entidades. Então eu vejo uma felicidade surgindo, oriunda de uma aliança, e envolve um grupo de pessoas e envolve alguém que precisa muito de ajuda. Pode ser que essa ajuda não seja concedida a vocês, escorpianos e escorpianas, mas a um irmão viciado em álcool, drogas, uma irmã que tem sérios transtornos mentais e não se trata,
De repente, os pais que são idosos e carecem de uma equipe de cuidadores, vocês até podem pagar, mas não estão conseguindo pessoas de confiança. São muitas as situações envolvidas, mas eu tenho aqui pessoas sendo auxiliadas por outras no tangente a conseguirem a resolução de um grande conflito. Esse auxílio pode ser pago, inclusive, não necessariamente o auxílio é gratuito. De repente, vocês contratam profissionais tão qualificados, tão competentes, que eles acabam auxiliando vocês até mais do que vocês imaginam. Então, aqui a gente tem um alerta, mas aqui na situação número 2 a gente tem uma benesse. Na revelação de número 3, descrita nesse quadrante, eu tenho 2 baita pepinos. Aqui são revelações, as senhoras das revelações. Na primeira situação, eu vejo que vocês precisam tomar muito cuidado com uma fofoca. Eu não sei se sem querer vocês vão fazer essa fofoca, vão falar de alguém para uma outra pessoa e vão armar uma confusão, podendo inclusive trazer a pessoa que teve o nome citado na berlinda, cobrando satisfações de vocês. Ou se de repente alguém, principalmente do gênero feminino, vai envolver vocês em uma mentira, em uma fofoca, em uma situação de maldizeres. Então eu vejo um confronto se dando por conta de uma fofoca. Aqui inclusive vem pedindo para vocês tomarem muito cuidado com o que vocês vão falar. Às vezes sem querer a gente fala uma bobagem, nós podemos ser mal interpretados. Às vezes a gente fala uma coisa para um, para outro, achando que aquilo tem segurança porque são pessoas amigas, mas infelizmente o ser humano não é confiável e eu tô vendo uma confusão podendo surgir por causa de uma conversa, tá? Alguém querendo inclusive tirar satisfação com vocês. Ah, mas você falou de mim, você disse isso, você disse aquilo. Algum furduncinho podendo acontecer. A segunda situação também não é positiva. Eu vejo alguém dando um prejuízo financeiro em vocês. Pode ser um golpista, pode ser um fraudador, pode ser um cliente que fala que vai pagar depois e que não paga muito, pode ser alguém da família, pode ser algum tipo de furto. Vocês estão na rua, de repente surge alguém, bate o celular, rouba a carteira, o bilhete único, a bolsa de vocês, e aí vocês vão ter que superar esse prejuízo financeiro que eu vejo surgindo em decorrência de uma situação pouco próspera, tá? Eu não sei dizer se envolve demissão, até pode ser. Se vocês se envolveram recentemente em algum diz-me-diz, em alguma confusão, principalmente no tangente à chefia, a chance de vocês serem demitidos é muito grande. Mas aqui eu tô vendo uma demissão que traz verbas rescisórias, traz seguro-desemprego, então vocês acabam não sendo penalizados. Tem uma outra coisa aqui, emissão de opiniões fora de hora e fora de lugar. É assim, gente, um conselho que eu vou dar como Renata e não como conselheira. Eu tenho visto muito, atualmente, as pessoas dando opiniões políticas. E a gente vive um período meio tenso por conta desse negócio de direita e esquerda, nunca foi tão forte como agora, né? Eu tenho 40 anos, sempre tive participação política, consciência política e nunca vi esse tipo de conflito. Então a gente precisa entender que indiferente das nossas posições, indiferente de sermos de direita, de esquerda ou isentões, ambiente de trabalho, por exemplo, não é lugar para levantar certas bandeiras. De repente vocês estão em um lugar de esquerda, vocês querem falar de direita, vocês estão em um lugar de direita, querem falar de esquerda. E às vezes os patrões não têm aquela visão evoluída de respeitar a opinião dos funcionários. Alguém pode perder um emprego por causa de uma posição política, que só diz respeito a vocês e não ao ambiente de trabalho, tá? Outro dia eu estava no veterinário, aguardando para ser atendida com a Pipe, minha cachorrinha mais velha, e eu vi uma notícia de uma pessoa que matou a outra a facada por conta de questões políticas. Então a gente não pode mais se dar ao luxo de defender uma bandeira, um candidato, um partido, porque é perigoso. Então aqui pode ser alguma coisa nesse sentido. De repente, sem querer, a pessoa fala uma bobagem num lugar onde aquilo não é bem visto, perde o emprego, arruma uma confusão. Então é assim, certas
coisas a gente guarda para nós, tá? E esse é um conselho da Renata, não necessariamente um conselho da conselheira. Por que eu estou falando isso? Porque a espiritualidade vem pontuando que por conta de algo que vocês vão falar, vocês podem até mesmo ter um prejuízo financeiro, podem ser vítimas de um desemprego. E às vezes não é nada assim grave, é meramente uma opinião que pode pontuar negativamente naquele momento. Pode ser que alguns de vocês falem uma besteirona análoga a um saco de estrume, né? Não é porque vocês são meus seguidores que vocês são santos. Mas aqui, nitidamente, eu vejo consequências. Então, tem consequências no tangente a confusões por fofoca, por espalhar boatos, entre outros problemas que podem envolver finanças. Então, guardem esses conselhinhos nos corações maravilhosos e evitem dores de cabeça, porque o peixe morre pela boca, né? E às vezes a gente até está certo naquilo que a gente vai falar, mas se o momento não é oportuno, se o lugar não favorece, melhor é respirar fundo, contar até 10 e deixar para levar a situação, talvez a discussão, futuramente. Olha, na revelação de número 4, eu tô vendo uma pessoa que está passando mal. Essa pessoa tem algum sintoma na saúde que não tá bacana. Não sei se essa pessoa vem sentindo dores, náuseas, tonturas, mas a pessoa não tá bem. E a pessoa tá se pelando de medo de procurar um médico, tá? Pode até ser que a pessoa tenha ido numa clínica, num posto de saúde, marcado uma consulta, esteja aguardando a data dessa consulta ou a data de se realizar um exame, e o negocinho tá que não passa nem o Wi-Fi de tanto medo. Gente, é assim. As cartas vêm dizendo que nada de pior vai ser descoberto com relação à saúde de vocês. Existe a possibilidade de vocês estarem doentes ou alguém da família ter um adoecimento, mas não é nada grave, não é nada que vai custar a vida de alguém, tá bom? E a partir do momento que vocês procuram o médico, fazem os exames, esse mal tende a ser curado, seja através de uma cirurgia, de um exame invasivo como cateterismo, por exemplo, de repente da tomada de uma medicação, mas vocês vão ficar bem. Então, não é necessário ter medo desmedido, vergonha, receio, porque vocês precisam deste tratamento médico. A gente sabe que existe um preconceito por parte de alguns homens com relação ao exame de toque feito na próstata. Isso é uma besteira que já não tem lugar em uma sociedade como a nossa. Nós estamos em pleno 2022, indo para 2023. Todo mundo tem um celular com acesso ao Google para buscar informações. Então, certas piadinhas, certos preconceitos, certas babaquices precisam ser colocadas em um buraco bem fundo, tapadas, cimentadas, né? Não percam a oportunidade de receberem um tratamento médico necessário por conta de preconceitos, principalmente infantis. E eu não estou falando só por conta dessa questão da próstata, não. Outras questões que podem envolver até mesmo outras doenças. Então aqui alguém vai no médico, alguém vai fazer um procedimento e vai ficar bem. Logo, não tem a necessidade de vibrar na frequência do desespero e nem deixar de ir porque eu estou com medo. O que adianta a pessoa ter medo? Não busca orientação médica, aí que cai morto, morta mesmo. Quando a gente passa mal, quando a gente tem dor, a gente tem que ir no pronto-socorro, no posto de saúde, na consulta. Lá eles vão encontrar um jeito de nos ajudar. Imagina eu, que já tive crises de aumento de pressão, que estava 22 ponto alguma coisa. Se eu não vou no hospital, eu caio morta, durinha, com 39 anos. Lá no São Camilo, onde eu fui atendida, rapidinho os médicos deram um jeito de baixar a minha pressão, me deram os medicamentos, me deixaram esperando, fizeram todos os exames. Se eu fico com medo de ir no médico, essa hora eu era só cinza, né? Então a gente tem que ter essa visão mais evoluída, seja lá o que vocês estão passando, esse processo doloroso, essa doença vai ser resolvida, mas vocês precisam deixar a energia médica, tá? Curar vocês através da ciência. Tá bom, meus amores?